Dimensional Sovereign capítulo 134 e 135. Hall da Destruição. Algo surgiu do Hall da Destruição. Era um monstro enorme, completamente coberto pelas trevas. Cucucucu. Cucacaca. Não apenas um, mas mais criaturas semelhantes começaram a aparecer. Então, o arco de Shaka se iluminou com um brilho ofuscante e uma flecha atingiu um dos monstros. A flecha brilhante perfurou o corpo de um dos monstros, fazendo com que ele ficasse cada vez mais transparente até finalmente desaparecer. Enquanto isso, mais de uma dúzia de monstros surgiram do Hall da Destruição. Af! Seus malditos dos infernos! Keljak se moveu e atacou com seu par de espadas. Toda vez que suas espadas atingiam algo, havia um estrondo e um dos monstros desaparecia. Keljak voava e destruía monstros com suas espadas em todos os lugares. Os monstros também usavam suas armas para tentar revidar. Sem muito esforço, Keljak desviou ou bloqueou os ataques dos monstros. Suas espadas brilhavam e todas as vezes alguns monstros eram destruídos. As armas dos monstros variavam de espadas para escudos, lanças, arcos, espadas largas e até cajados. Lucan ficou muito surpreso com o poder de combate extraordinário deles. Alguns deles tinham um poder semelhante ou eram até mais fortes do que Rankar e Coladicus. Quem exatamente seriam eles? Os monstros não conseguiram alcançar o nível transcendente, mas eles seriam considerados seres absolutos em um dos mundos inferiores. Portanto, seria difícil derrotá-los se o guerreiro não fosse um transcendente. Monstros com um poder de combate tão forte estavam surgindo aos montes do Hall da Destruição. Shaka e Keljak estavam atacando como loucos. Mas embora muitos estivessem sendo eliminados, muitos outros estavam aparecendo. Logo, o número de monstros passou de 100. Então, Keljak olhou para Luca. Luca, você vai ficar apenas assistindo aí. Se sequer um deles escapar daqui, será terrível. Shakan também criticou Luca. Luca! Rápido! Agora você tem a obrigação de proteger a estação Pavalia. Se eles saírem desta zona, um desastre acontecerá nos mundos inferiores. Desastre! Isso mesmo! O mundo que eles entrarem perecerá devido a eles. Perecerá. Você está dizendo que ele vai ser destruído. O mundo em si vai, literalmente, desaparecer. O objetivo deles é destruir todos os mundos na estação Pavalia. Lucan ficou espantado e desta vez foi Keljak que gritou. Lucan! Você despreza os Lordes Demônios porque eles gostam de matar e destruir. Mas esses malditos não têm nenhum outro propósito. Seu único objetivo é a própria destruição. Lucan ficou estupefato. Ela pareceu assumir que destruição e assassinatos era algo normal para os Lordes Demônios. Você está comparando essas coisas aos Lordes Demônios? Eu acho que sim. Pelo menos os Lordes Demônios podem ser controlados. Mas esses caras não podem. De qualquer forma, nós temos que impreterivelmente matar esses malditos. O que Keljak esperava assumindo aquele erro? No entanto, suas palavras faziam muito sentido. Os Lordes Demônios poderiam se juntar a uma família.
Lucan já tinha 8 lordes demônios sob suas ordens. Naquele momento, um dos monstros apareceu na frente de Lucan. Era um monstro com o corpo de um humano e a cabeça de uma cabra. Todo o seu corpo era preto. Uma energia translúcida, porém destrutiva, brilhava em seus 2 olhos. Cucucuc. Ele aumentou de tamanho e mirou sua espada larga em Lucan. Era uma espada larga que vinha na velocidade da luz. A espada causou inúmeras mudanças à medida que varreu a área. No entanto, Lucan moveu sua mão uma vez e não apenas a espada larga foi destroçada, mas todos os monstros ao seu redor desapareceram. Você obteve uma partícula desconhecida. Ele não recebeu nada de experiência. Apenas uma partícula desconhecida. O que é isso? Era a primeira vez que ele via aquele item. Partícula desconhecida. Classificação: desconhecida. Um item obtido após derrotar os monstros do rol da destruição. Sua utilidade é desconhecida. 1. Aquela era a primeira vez que uma descrição de item como tal surgia. A classificação do item não apareceu e ele não sabia para o que ele seria usado. No entanto, ele não podia perguntar a Shaka e Kjelljack, já que eles estavam imersos na batalha. Lucan se lembrou de repente do alquimista Sud, que estava em sua sombra. Ah! Sim. Sud. Você conhece o item que acabou de entrar no inventário? É a primeira vez que vejo algo assim. Deixe-o comigo e vou tentar descobrir. A voz de Sud estava cheia de curiosidade. Me fale se descobrir algo. É só pedir se precisar de alguma coisa. Sim. Senhor. Sud respondeu e logo ficou quieto. Ele estava olhando para a partícula desconhecida sem qualquer hesitação no laboratório espacial. Anexo à sombra de Lucan. Enquanto isso, o número de monstros aumentou. Havia centenas deles agora. Os olhos de Lucan brilhavam friamente. Raios de luz surgiram da espada de Lucan e dezenas de monstros foram destruídos ao mesmo tempo. Você obteve uma partícula desconhecida. Você obteve uma partícula desconhecida. Não era sempre. Mas a taxa de aparecimento era de cerca de 1 em 1 dúzia de monstros. Eles não deram nenhuma experiência ao poder do caos. Então, Lucan começou a ficar com raiva. De onde vêm esses caras? Havia muitos deles e eles nem sequer davam itens a Lucan. No entanto, se ele não os matasse, os mundos inferiores na estação Pavalia seriam destruídos. Ambos têm feito um trabalho tão irritante por tanto tempo. De repente, as palavras de Shaka e Kjelljack fizeram sentido para Lucan. Antes ele não conseguia entender o quão difícil era a vida deles como transcendentes. Porém, era de fato verdade. Se Shaka e Kjelljack não tivessem destruído os monstros que saíam do rol da destruição, muitos mundos inferiores da estação Pavalia teriam desaparecido. Havia alguma garantia de que a Valmont da Terra não estivesse incluída nisso? Em outras palavras, era possível afirmar que a Valmont da Terra estava segura devido a Shaka e Kjelljack. Eles defenderam a estação Pavalia até ali. Obviamente, era maligno apoiar uma guerra entre os mundos inferiores, mesmo que nos bastidores. Mas ele não podia matá-los só por esse motivo. Se ele os matasse, Lucan teria que proteger a estação Pavalia sozinho.
Ele teria que lutar contra esses monstros desconhecidos para sempre. E não havia nenhuma recompensa. Além disso, era um trabalho solitário. Shaka e Kjelljack vinham fazendo isso há muito tempo. Eles realmente não são pessoas ruins. Lucan decidiu não continuar com seu rancor perante Shaka e Kjelljack. Ele estava disposto a aceitar sua promessa de não encorajar as guerras novamente no futuro. Lucan destruiu os seres escuros diante dele implacavelmente. Fenda Celestial Estoica. Fenda Celestial Estoica. Ele usou a habilidade diária que estava imbuída com poder dimensional. Os monstros foram eliminados em pouco tempo quando ele decidiu dar tudo de si. Foi mais rápido hoje. Definitivamente fica mais fácil em 3. Shaka e Kjelljack olharam para Lucan, olhando os sorrisos em seus rostos. Lucan percebeu que eles realmente estavam felizes com sua presença. Vocês sabem o que é essa peça? Lucan pegou uma das partículas desconhecidas e mostrou para eles. Shaka e Kjelljack sacudiram a cabeça. Isso aí. Eu não sei se essa coisa é útil para alguma coisa. Mas elas raramente aparecem. Eu tentei de tudo. Mas ainda não sei o que isso é. Eu apenas jogo fora. Então me diga se você precisar delas. Uma partícula misteriosa. Que nem mesmo os transcendentes conheciam. Sendo assim, seria difícil para o alquimista Sui descobrir. Então, Shaka perguntou. Lucan. E aí? Agora você tem uma ideia de como é nossa vida aqui? Kjelljack olhou para Lucan e perguntou. Obviamente você não está mais pensando em nos matar. Não é? Lucan respondeu com um sorriso. Eu entendo que tipo de vida vocês vivem. Portanto, não vou mais persegui-los sobre o que aconteceu no passado. Uhul. Beleza. Agora você entende a nossa dor. Shaka e Kjelljack deram sorrisos cheios de gratidão. Lucan olhou para eles e disse. Em vez disso, espero que vocês parem de encorajar essa guerra no futuro. Não importa o quão entediado vocês estejam. Fazer coisas como essa sendo um transcendente não é algo digno. Shaka assentiu. Eu entendo suas preocupações. As coisas serão um pouco diferentes agora que pensamos nisso. Ele não tinha mais motivos para se incomodar. Em seguida, uma mensagem apareceu na frente de Lucan. Em breve, a porta para Valmont se fechará. Você deseja especificar este destino como a localização da porta para Valmont? Sim ou não? Sim. Faça isso. Além de memorizar aquele ponto como local da porta. Ele também o definiu como um ponto de teleporte. Inclusive, isso havia sido surpreendentemente simples. Já que ele não precisou sequer gastar uma partícula dimensional. A Fênix Anomala nunca esquecia um lugar onde já havia estado. Informando pessoalmente esse fato a Lucan. Isso é muito fácil. Ele entendeu por que os transcendentes como Shaka e Kjelljack estavam tão obcecados em obter uma Fênix Anomala. Lucan olhou para eles e disse. Eu tenho que retornar ao meu mundo agora. Então falarei com vocês na próxima vez. Os olhos de Shaka se iluminaram. Você vai voltar para o outro mundo. Isso mesmo. Eu tenho outra vida. Era a Terra Real. E não a Valmont da Terra. Naquele momento, Kjelljack perguntou com uma expressão interessada. Ei! Posso ir junto? Ir junto?
Isso é possível. Claro. Se você permitir. Isso seria possível. Nos casos de fantasmas como Ayun, eles poderiam entrar na realidade e em Vamon. Portanto, talvez fosse possível para os transcendentes, como Shaka e Kjelljack. Mas por que você quer ir comigo? Porque sim. Ué. Estou entediada. Kjelljack falou como se fosse natural. Lucan ficou estupefato. Você está entediada. Lucan. Você não vai deixar a gente se divertir. Então você é responsável por isso. Responsável pelo quê? Kjelljack falou com uma expressão que o lembrava de um agiota que vinha cobrar o dinheiro que era dele. Você tem a obrigação de me livrar do meu tédio. Shakan também falou com Lucan com uma expressão semelhante. Você deve assumir a responsabilidade pelas suas palavras. Lucan. Você tem que me divertir para que eu não fique entediado. O que é que eu deveria fazer com vocês? Lucan não estava seguro de que ele poderia impedir os dois transcendentes de se entediarem. Aquilo aconteceu porque ele pediu para que não guerreassem mais. Não se preocupe. Esse lugar chamado Terra parece ser interessante. Eu penso a mesma coisa. Por favor. Deixa a gente ir junto. Lucan assentiu. Não havia motivo para não permitir isso. Mas quem protegerá este lugar se vocês dois forem comigo? Vocês certamente não estão querendo deixar seus clones aqui. Né? Então. Shakan sorriu. O poder de um clone não permite que ele dure muito tempo aqui. Eu simplesmente deixarei minha anomaloria. Ela irá até mim imediatamente se algo acontecer. Nenhum ser abaixo do nível transcendente seria capaz de sobreviver ali. Em vez disso, seria melhor deixar a anomaloria, que era um ser do sistema dimensional. Ela poderia imediatamente ir até seu mestre através de teleportes. Ok. Então me sigam. Luca não sabia como eles poderiam segui-lo até a realidade. Na verdade, embora Lucan tivesse se tornado um transcendente, ele não entendia tudo o que havia para se compreender sobre o sistema dimensional. Em outras palavras, ele apenas saltou para o nível de poder de luta de Shaka e Kjelljack. Ele ainda tinha um longo caminho a percorrer nas áreas de conhecimento. A porta para Vamon se fechou. Seu tempo no mundo de Vamon acabou. Finalmente. A mensagem apareceu e o espaço ao redor dele começou a se distorcer. Naquele momento, Shaka e Kjelljack se transformaram em sombras embaçadas e entraram nas asas de Luca. Você acordou! Ayun cumprimentou-o com um sorriso brilhante. No entanto, ao contrário dos dias anteriores, ela não estava sentada em uma cadeira, mas estava a seu lado na cama. Foi uma ocorrência natural depois que seu relacionamento com Luca se aprofundou. Luca olhou para o quanto ela era adorável e disse: Bom dia. Para você também. Aliás, há algo diferente em você. Ayun disse depois de olhar para Luca. Durante a noite, Luca não só alcançou a transcendência em Vamon, mas também se tornou um soberano dimensional. Como resultado, ele não estava mais preso às regras de Vamon. Então Ayun podia sentir que algo estava diferente. Luca sorriu. Exatamente. Eu não sou mais controlado pelas regras de Vamon. Os olhos de Ayun se arregalaram de surpresa. Você se tornou um transcendente. Sim.
O rosto de Ayun se iluminou. A transcendência de Luca representava muito para ela. Isso porque seu destino estava atrelado ao de Luca. Como membro de sua família. Parabéns. Obrigado. Ayun parecia muito sexy naquele momento. Então Luca imediatamente a beijou nos lábios. Suas mãos começaram a naturalmente passear por Ayun. Naquele momento, um vento quente soprou no cômodo. Isso é um pouco embaraçoso. Isso é realmente necessário assim tão cedo? Eles realmente são humanos. O que era aquilo? Luca ficou chocado ao ouvir vozes familiares em seu quarto. Ele virou a cabeça e viu um homem e uma mulher de pé na frente da cama. Eles eram um jovem ruivo e uma beldade de cabelos negros. Claro. Eles eram o dragão superior Shaka e rei demônio Keljak. Quando saíram das asas dele, eles olharam para Luca segurando Ayun nua na cama com um olhar meio estranho. O que? Vocês! Exclamou Luca, cobrindo a parte inferior do corpo com o cobertor. Esta situação era muito além de embaraçosa. Então, Shaka deu de ombros. Você deve ter esquecido que nós viemos junto. Podem continuar. Keljak também disse. Desculpem se estou atrapalhando. Já estou de saída. Luca estava sem palavras. O que ele poderia dizer nessa situação? Luca se levantou e vestiu suas roupas. Enquanto isso, Ayun também já se vestiu completamente. Com roupas perfeitas. Era uma velocidade realmente maravilhosa. Ela sabia que Shaka e Keljak eram especiais como Luca. Ayun sorriu brilhantemente como se nada tivesse acontecido e os conduzisse à sala de estar. Sentem-se. Então, ela colocou alguns biscoitos que ela tinha assado e xícaras de café quente na frente deles. Nós temos convidados hoje. Então eu vou preparar umas porções a mais para o café da manhã. Ayun parecia se divertir com a situação quando ela entrou na cozinha e começou a lavar o arroz. Ao mesmo tempo, ela falou para Colt cuidar de algumas coisas. Hoje vou fazer um cozido de quinte. Eu vou fazer arroz enquanto você vai e compra muita carne de porco e tofu. Nós temos tudo para o quinte. Sim. Senhora Ayun. Vou comprar lombo de porco na rua Gigal. Colt pegou o cartão de crédito de Ayun e desapareceu. Depois de um tempo, ele voltou com sacos com porco e tofu. Ayun colocou todos os ingredientes no cozido de quinte. Shaka e Keljak sentiram um cheiro distinto do quinte quando começou a ferver. Por mais que eles fossem transcendentes, havia uma miríade de coisas que não tinham experimentado. Uma dessas coisas era o cozido de quinte. Era um prato onde era possível sentir o delicioso sabor do quinte. No entanto, o cheiro era difícil para eles compreenderem o prato. Não havia como saber se seria delicioso ou não. No entanto, suas expressões estavam cheias de expectativa. Eles estavam provando algo que eles nunca experimentaram antes. Isso fez com que seus corações se acelerassem. De fato, esse tipo de coisas interessante pode ocorrer quando acompanhamos Luca. Eu certamente não estou entediado aqui. Os biscoitos e o café americano não estimularam seu apetite. Ainda assim, eles chegaram a um mundo estranho e experimentaram algo novo. Além disso, a TV na sala de estar era uma ferramenta muito interessante para eles. Como transcendentes,
Nada precisava ser explicado a eles, já que sugavam todo o conhecimento. Jack se deitou no sofá com as pernas enroladas e começou a mudar de canal com o controle remoto. Espera. Volta ali. Não. Obrigado. Shakan queria assistir a um canal onde grupos de mulheres estavam dançando e cantando em roupas sexy. Mas Jack mudou para um drama com uma cara de superioridade no rosto. No final, Shakan correu e tentou pegar o controle remoto. Me dê isso. Jack. No entanto, Jack defendeu teimosamente o controle remoto. Ela olhou para Shakan com olhos ferozes. Você quer lutar aqui? Eu não tenho nada a perder. Dois transcendentes da estação de Pavalia estavam discutindo sobre o canal de TV. No entanto, Lucan, que acabava de sair do seu chuveiro, pegou o controle remoto de Jack e mudou o canal. Que melação é essa logo de manhã? Um show de mulheres é muito melhor. Ei! Não precisa apelar. Jack gemeu. Mas Lucan a ignorou. Shakan ficou faceiro. Ayun riu e gritou para eles. O café da manhã está pronto. Venham comer. Lucan se levantou feliz. Vamos comer. Jack e Shakan também se levantaram imediatamente. Ok. Ho-ho. Comida é sempre bem-vinda. Eles se sentaram ao redor da mesa e comeram o cozido de quinte de Ayun, que era picante, mas saboroso. Jack e Shakan fizeram uma expressão estranha com o gosto desconhecido no início, mas rapidamente absorveram o sabor do cozido de quinte. Kia! O sabor disso é muito bom. Isso certamente tem gosto de carne de porco. Luca admirou sua incrível capacidade de reconhecer o sabor delicioso. E também de passar a impressão que eles já estavam acostumados ao prato. Depois de um tempo, Lucan saiu de casa. Ayun estava ocupada naquele dia com a operação do edifício Delta. Então ele iria a uma lan house para jogar sozinho. No entanto, Shakan e Jack o seguiram, como se fossem seus filhotes. Por que vocês estão vindo junto? Eu apenas farei o que você estiver fazendo. Sim. Não se incomode com isso. Ele queria desfrutar de uma vida comum na realidade. Então ele se dirigiu para a lan house. Isso também pareceu muito interessante para Shakan e Jack. Lucan ficou um pouco envergonhado por seu passatempo infantil no início. Mas, por outro lado, fazia sentido. Eles estavam entediados. Não. Ele podia ver que eles estavam se sentindo solitários. Lucan era um transcendente e poderia desfrutar de uma vida comum na realidade. Mas eles não tinham essas coisas. Seu único prazer depois de lutar contra os monstros no hall da destruição por tantos anos era brincar com os mundos inferiores. Então, a vida cotidiana de Lucan era interessante para eles. Assim, Lucan decidiu deixá-los experimentar coisas ainda mais interessantes, como barriga de porco assada e soju. Um pouco mais tarde, à noite. Primeiro, eles dividiram uma bela porção de barriga de porco assada, acompanhada de soju à vontade. E depois eles foram a um bar para tomar cerveja e comer um frango a passarinho. Então, ele ouviu o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam jogando seu joguinho de guerra. Jack falou primeiro. Lucan. Na verdade,
Eu estava torcendo para que um novo transcendente aparecesse. Foi por isso que eu comecei aquela pequena guerrinha. Como assim? Se houver uma guerra, as pessoas experimentarão crises e desejarão se tornar mais fortes. Entre eles, haverá aqueles que superarão seus limites diversas vezes. Não haverá ninguém que se tornará mais forte se seu mundo for pacífico. Eles simplesmente ficariam complacentes. Lucan franziu a testa. Ele ainda assim não gostava dos meios que ela escolheu. Então, e todas as pessoas inocentes que morreram nessa brincadeira? Eu não sei o que fazer quanto a isso. Mas no final, você apareceu. Lucan é um transcendente hoje devido a Coladicus. Eu deveria dar um bônus para ele. Oh! As bochechas de Keljak estavam vermelhas. Ela não se livrou daquela sensação de embriaguez porque parecia estar gostando dela. Enquanto isso, Shaka não estava interessado na conversa e apenas se focou em comer. Com licença. Mais uma porção de frango a passarinho e uma de frango picante, por favor. E outra cerveja também. Além disso, traga também um prato de gobanji mushin. Luca estava se perguntando quando é que eles aprenderam coreano. No dia seguinte, Lucan compartilhou seus momentos com Keljak e Shaka. Os dois ficaram viciados em barriga de porco e Soju insistiram que comessem aquilo todas as noites. Portanto, pela primeira vez na vida, Lucan teve que comer o prato por 3 dias consecutivos. Finalmente, era hora de voltar para Vamon. Lucan se deitou na cama quando Keljak e Shaka entraram em suas asas. A porta para Vamon se abriu. Eles apareceram em um ponto perto do hall da destruição. Shaka sorriu para Luca. Obrigado. Luca. Eu realmente gostei disso. Eu senti o verdadeiro prazer de viver depois de muito tempo. Keljak também sorriu. É o mesmo para mim. Luca. Foi realmente muito divertido. Me leve junto novamente uma outra hora. Depois de terem se lambuzado comendo barriga de porco até o cu fazer bico, eles voltaram a ter uma postura digna de um transcendente. Lucan concordou. Claro. Sintam-se à vontade para vir em qualquer hora. Ele sentiu que se tornaram amigos. Então, o olhar de Lucan se virou para o hall da destruição. Ao contrário de quando os monstros não identificados surgiram. O hall da destruição estava girando com uma aura misteriosa. Às vezes, ele sentia uma aura familiar. Os olhos de Lucan brilhavam. Isso não parece estar conectado ao poder do caos. Originalmente, ele tinha planejado parar em sua base para celebrar junto com Keiron e os outros membros de sua família por ter se tornado um transcendente. No entanto, agora era mais importante descobrir os segredos do hall da destruição. Ele já havia falado sobre isso com Shaka e Keljak enquanto bebia. Na próxima vez em que os monstros surgissem, Shaka e Keljak iriam lidar com eles enquanto Luca entraria no vórtice. Shaka falou com uma expressão preocupada. Você realmente vai entrar? De alguma forma. Eu sinto que isso vai dar merda. Você deveria repensar sobre isso. Luca. Keljak também o advertiu. Claro. Esta não era a primeira vez que eles tentaram deter Luca. Enquanto estavam bebendo, eles haviam lhe dito muitas vezes que aquilo era ridículo. No entanto, essa seria outra chance para Luca exceder seus limites.
Era uma oportunidade dada apenas aos que tinham o poder do caos. Foi naquele momento que o rol da destruição, que estava girando caoticamente, de repente ficou em silêncio. Mais uma vez, monstros apareceram. Finalmente! Os olhos de Lucas se empolgaram. Seu olhar se moveu para Chaka e Kjelljack, que acenaram de volta com a cabeça.